Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo nos estúdios da TV Pajuçara, o professor, analista político e diretor do Instituto de Pesquisas MB, Marcelo Bastos. Bom dia, professor Marcelo. Bom dia, Flávio. É um prazer estar aqui para a gente discorrer a respeito da política alagoana e do cenário nacional. A satisfação é nossa. Eu gostaria de saber, inicialmente, da sua opinião a respeito do atual cenário político aqui de Alagoas, no que diz respeito à disputa pelo governo do Estado. Olha, se nós basearmos em pesquisa eleitoral, que é muito importante, é um parâmetro importante, a gente pode se basear pela pesquisa agora de agosto do Paraná Pesquisa, que foi, inclusive, encomendado aqui pela organização Pajuçara. Veja bem, nessa última pesquisa, agora de agosto, temos aí um quadro de empate técnico, principalmente entre os três primeiros. O Paulo Dantas aparece com 25%, o Collor aparece com 22% das intenções de voto e o Rodrigo Cunha com 18%. Um pouco mais abaixo, com 14%, aparece o Rui. É um quadro indefinido, quem vai para o segundo turno, é verdade, e praticamente um empate técnico na margem de erro entre os três primeiros. Vai ser uma das eleições mais acirradas, não tenha dúvida, Flávio, agora essas eleições de 2022 para o governo do Estado. Esses quatro primeiros colocados nas pesquisas, inclusive nessa do Instituto Paraná Pesquisa, encomendada aqui pelo PSCom, qual desses quatro candidatos tem mais tendência para crescimento até o final da eleição ou de queda? Olha, veja bem, eu acredito que o governador ele tem uma situação mais privilegiada de ir para o segundo turno em relação aos outros. Primeiro, ele tem a máquina generosa do Estado, que a gente não pode subestimar. Ele tem dos 102 prefeitos a ampla maioria que o apoia. O legado do governo do Renan Filho, tudo isso favorece. E, além do mais, é o único candidato da situação. Então, a tendência natural é que o candidato do governo, no caso Paulo Dantas, vá para o segundo turno. Quem vai com ele, essa é uma grande incógnita. Pode ser até o Rui Palmeira, porque de 14 para 18, para 22, a campanha está começando agora, né? Dia 16 iniciamos a campanha de rua, 26 começa o guia eleitoral, temos debate, então temos ainda um longo caminho a percorrer e ainda não podemos apontar quem vai para o segundo turno. A tendência é que o governador vá. Quem vai com ele ainda é uma grande interrogação. Quais seriam os pontos mais positivos de cada um desses quatro candidatos? O governador atual, o governador Tampão, ele está se baseando no legado do governo que ele recebeu, a continuidade. Então, não tenha dúvida nenhuma que o governador Paulo Dantas vai trabalhar toda a campanha dele com uma continuidade, continuar o governo que deu certo do Renan Filho, nos quase 8 anos de gestão. Em relação ao Collor, ele está colando na imagem do Bolsonaro, quer trazer o legado do governo do Bolsonaro. Ele era candidato ao Senado, a situação era muito difícil ele ganhar do Renan Filho, naquele momento, naquele cenário. Foi quando ele entendeu que ninguém aqui se pronunciava em ser a favor do Bolsonaro, o Rodrigo Cunha não se coloca a favor do Bolsonaro, o próprio Rui. Então, como o Paulo Dantas é o candidato do Lula, ele passou a ser o candidato do Bolsonaro, porque a eleição aqui em Alagoas vai nacionalizar, né? Porque está polarizado entre o Bolsonaro e o Lula. Então, pegando em cima disso, o Collor vai para o governo, cola na imagem e hoje está em segundo lugar. O Rodrigo passou a ter algumas dificuldades, né? Porque você lembra que teve aquela indefinição quem ia ser vice dele, se ia ser a Jó ou não. Isso foi equacionado. Teve até um momento que na convenção o PSB não ia se coligar com o Rodrigo, isso ia ser uma perda, principalmente para tempo de TV, e o apoio do JHC é muito importante para o Rodrigo. Ele está se baseando no apoio que ele tem do JHC, que é o maior cabo eleitoral aqui em Maceió principalmente, e no apoio que ele está tendo do Arthur Lira. Então, em cima disso, em cima dessa estrutura que o Rodrigo Cunha é candidato. O Rui, em cima do trabalho que ele fez nos 8 anos de prefeito, tem uma situação mais complicada porque ele não tem um grande grupo político que o apoie. Algum desses candidatos já teria chegado ao seu limite de intenção de voto? O teto que a gente fala, eu acredito que ainda não. É importante agora aguardar as próximas pesquisas agora no início do guia eleitoral, nós vamos começar a partir do dia 26 do guia eleitoral, então a partir daí é que a gente vai ver, vai ter debate, isso vai ser muito importante, né? A própria campanha em si, eu acredito que o teto, acredito que ninguém chegou. Agora, o atual governador, com toda essa estrutura, era para ele ter um patamar de intenção de voto maior. Ele parece que não cresce mais daqueles 25 que hoje ele tem na pesquisa. E é uma coisa interessante porque eu sempre ouvi dizer que o
o executivo, né, seja o governador candidato à reeleição, seja o presidente da República candidato à reeleição, ou o prefeito, ele sempre teria, no mínimo, 30% das intenções de voto. E coisa que na pesquisa do Paraná, o atual governador ele não tem. Ele chegou a 25% e ele não consegue chegar aos 30%, que geralmente o candidato da situação, como você bem colocou, geralmente tem 30% quando é dada a largada da eleição. E já foi dada a largada e ele ainda não conseguiu chegar a esses 30%, o atual governador. Na sua opinião, foi colocado logo no início da sua entrevista, você disse que o governador Paulo Dantas, a tendência é que ele vá para o segundo turno, né? Não sabe ainda com quem, mas a tendência é que ele vá. Mas eu tenho observado um detalhe, o senador Renan Calheiros, que é um dos principais fiadores da campanha do governador Paulo Dantas à reeleição, ele tem batido muito pesado no Arthur Lira. Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, é o principal articulador da campanha de Rodrigo Cunha. E havendo um segundo turno, por exemplo, entre Paulo Dantas e Fernando Collor, a mim parece que fica difícil Renan Calheiros convencer Arthur Lira a apoiar Paulo Dantas nessa situação. Não tenha dúvida, se vai Collor com o Paulo Dantas, o grupo do Arthur vai apoiar o Collor. Isso é uma questão, é tanto que o PL, o partido que hoje é o partido do presidente Bolsonaro, está com o Collor, apesar de que o maior representante do Bolsonaro aqui no estado é o Arthur. Ele poderia muito bem brecar a ida do PL para se coligar com o grupo do Collor. Então não tenha dúvida no segundo turno, Paulo Dantas e Collor, o grupo do Arthur apoiará o próprio Collor. Se for Rodrigo Cunha e o Paulo Dantas, logicamente que ele já está com o Rodrigo, e se for o próprio Rui, não tenha dúvida, qualquer um dos três que hoje representa a oposição vai ter o apoio do grupo do Arthur, em detrimento ao Paulo Dantas, que é o candidato dos Calheiros. Porque você tem que lembrar um fato importante, Flávio. A eleição de 2022, ela vai refletir na eleição de 2026, quando o Renan vai renovar o mandato de Senado, né? Então, ele já está trabalhando a eleição de 2026, a própria eleição de 2024, principalmente a de 2026, que vão ser 2 vagas para o Senado, e o projeto do Arthur é ser o deputado federal mais votado agora nessa eleição. Ele foi o segundo na eleição passada, com 150 mil. O primeiro foi o JHC com 180. E ele quer uma das 2 vagas para o Senado na eleição de 2026. Mas, para isso, tem que o Rodrigo virar governador, o Bolsonaro ser presidente e, quem sabe, ele voltar a ser presidente da Câmara. Agora, uma outra coisa interessante é que Fernando Collor declarou há poucos dias de que o candidato do grupo dele a deputado federal é Arthur Lira. É porque mais um estreitamento dessa relação. Porque o grupo do Collor, ele não tem candidato ao Senado, né? Ele está fazendo aliança branca com o Davi. O Davi, que é candidato do grupo do Rodrigo. Davi não é candidato ao Senado. E eles não têm chapa nem para federal, nem para estadual. Então, isso já é fazendo o quê? Um entendimento, agora nesse primeiro momento do primeiro turno, para estarem juntos no segundo turno, seja com a vitória do Collor ou a ida do Collor ou não para o segundo turno. Então já é uma forma dele fazer uma relação próxima, né, de uma política de boa vizinhança com o Arthur, para garantir o apoio dele no segundo turno, que independente, o Arthur vai apoiar ele. Na sua visão, como é que está a situação da disputa para o Senado? O ex-governador Renan Filho aparece como favorito, é isso mesmo? Na pesquisa do Paraná, ele aparece com 50% e o segundo, que é o Davi, com 23%. Ele tem mais que o dobro, mas veja bem, a eleição, eu fiz até agora um artigo quando eu digo, a eleição só ela pode ser definida quando é proclamado pelo tribunal, né? Um exemplo de 2006, o Ronaldo já era senador eleito, ele tinha mais de 60% das intenções de voto, né? Estava dormindo em berço esplêndido, quando acordou, em 28 dias, o Collor lança a candidatura dele, vira senador e tira a vaga do Ronaldo Lessa. Então, já está definido, é favas contadas, não é. Você tem que lembrar que está começando agora o guia eleitoral, a campanha em si. Vai ser uma eleição tete-a-tete, o Davi contra o Renan Filho, lógico que ele é o franco favorito, mas você tem que lembrar que o Davi teve um excelente desempenho nas eleições de 2020 para prefeito. Que ele saiu de 5% nas primeiras pesquisas e chegou com quase 100 mil votos, quase que ia para o segundo turno. Ou ia tirar o Gaspar, ou ia tirar o JHC. Então ele tem uma boa performance aqui na capital, que representa 30%, e o ex-governador, é o franco favorito. Mas ele não pode bobear, como o Ronaldo bobeou em 2006, porque uma eleição só decide quando é proclamado o vencedor.
Qual é o peso, professor, do prefeito JHC em relação a essa disputa para o governo do Estado? É muito importante. Ele está muito bem avaliado nas pesquisas, né, da avaliação do governo que ele está fazendo em Maceió. Ele está um tanto, a gente observa nesses primeiros momentos, nos primeiros passos da campanha de rua do Rodrigo, que ele está um pouco assim ausente, ele está muito preocupado com a eleição do irmão dele, do doutor JC, e está um tanto ausente. E é muito importante, se o Rodrigo quer ter uma boa performance em Maceió, a participação de uma forma mais efetiva do JHC na campanha dele aqui em Maceió, principalmente, como eu disse, que é o maior colégio eleitoral do Estado, com 30% do eleitorado aqui do Estado. Bom, vamos agora a um breve intervalo comercial. Na volta, a gente continua com a nossa entrevista com o professor Marcelo Bastos.